Foi só depois que eu saí do ensino médio e comecei a estudar cálculo por conta própria que eu percebi o quão superficial e até mesmo arbitrário é o ensino de física e matemática na escola. E o problema não é nem o fato de o conteúdo ser básico. O verdadeiro problema é que até essas ideias básicas nascem de conceitos muito mais profundos e elegantes, mas isso quase nunca é mostrado. E é exatamente por isso que tanta gente acha a matemática sem sentido. Vou dar um exemplo. Quando temos o primeiro contato com a física, um dos primeiros conceitos que aprendemos é o de velocidade. O professor nos diz que a velocidade média é dada pela variação da distância dividido pela variação do tempo, ou em outras palavras, ΔS sobre ΔT. Até aqui tudo parece simples, mas adiante ele mostra que esse movimento pode ser representado por um gráfico de deslocamento em função do tempo. Se a velocidade for constante, esse gráfico é uma reta. E então vem uma ideia muito interessante. A velocidade nada mais é do que a inclinação dessa reta, ou seja, ela mede o quanto a posição cresce ao longo do tempo. Até aqui, com ferramentas básicas da matemática, tudo ainda faz sentido. Mas agora vem a parte realmente interessante. O que acontece quando adicionamos aceleração ao movimento? Quando existe aceleração, a equação que descreve o movimento passa a ser essa que vocês estão vendo na tela. E aqui tudo muda, pois isso já não é mais uma reta. E como você provavelmente lembra das aulas de matemática, quando aparece um termo ao quadrado, o gráfico deixa de ser uma linha reta e passa a ser uma parábola. E agora eu te faço uma pergunta. Como encontrar a velocidade nesse caso? Porque se antes a velocidade era a inclinação da reta, como calcular a inclinação de uma curva? E é exatamente aqui que aparece o grande problema do ensino tradicional. Provavelmente te disseram que no movimento acelerado, a velocidade é dada por v igual a v0 mais at. Ou seja, a velocidade final vai ser igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Mas me responde com sinceridade. Você não sabe de onde essa fórmula saiu. E ela não caiu do céu. Ela não foi simplesmente inventada. Ela nasce exatamente da mesma ideia anterior: calcular a inclinação do gráfico. Só que agora o gráfico não é mais uma reta, ele é uma curva. E é justamente neste momento que entra uma das ferramentas mais belas e poderosas da matemática: a derivada. Porque derivar, no fundo, significa descobrir a inclinação de uma curva em cada ponto. E quando você entende isso, a fórmula deixa de ser algo decorado e passa a fazer sentido. Vou te mostrar rapidamente como isso funciona para você aprender a beleza por trás dessa ideia. Partiremos da ideia de que num movimento com velocidade constante, a velocidade é a inclinação da reta que descreve o movimento, ou simplesmente a tangente do ângulo θ formado entre a reta e o eixo x. Tendo isso em mente, observe o gráfico de um movimento acelerado, ou seja, um movimento que a velocidade varia, e consequentemente a inclinação do gráfico também varia. Vamos escolher dois instantes de tempo quaisquer. O primeiro vamos chamar de t, e o segundo equivale ao primeiro mais uma variação de ΔT. Ao traçarmos uma reta ligando esses dois pontos, percebam que ela ainda não possui inclinação igual à da parábola. Mas aqui entra uma das sacadas mais geniais da história da matemática. Percebam que conforme vamos aproximando esses dois pontos, a inclinação da reta entre eles se torna cada vez mais parecida com a do gráfico. Então, para uma distância suficientemente pequena, a inclinação é exatamente a da parábola. Então, precisamos fazer o ΔT, que é a distância entre eles, tender a zero. Para essa ideia de fazer um número tender a algo, usamos a notação da seta. Mas ΔT não pode ser igual a zero, pois como a velocidade é ΔS sobre ΔT, estaríamos dividindo um número por zero, e na matemática isso é proibido. E aqui surge a ideia de limite. Quando queremos que um número se aproxime de outro suficientemente, mas sem necessariamente se tornar igual, dizemos que esse é o limite de um número tendendo ao outro. E no nosso caso, seria o limite de ΔT tendendo a zero. Agora, voltando para o gráfico, observamos que o nosso ΔS equivale à posição no instante t mais ΔT menos a posição no instante t, e o ΔT é simplesmente ΔT. Logo, podemos escrever a velocidade como s de t mais ΔT menos s de t
dividido por ΔT. E aplicando a ideia de limite, teremos finalmente que nossa velocidade em um instante t será dada pelo limite de ΔT tendendo a zero dessa razão. Agora você deve estar se perguntando, como a gente usa isso para calcular a velocidade de alguma coisa? Para fazer isso, precisamos aplicar essa ideia na nossa função inicial da posição. Vamos assumir que a posição inicial é igual a zero para simplificar os cálculos. Agora, nosso s de t mais ΔT será essa função, só que com o tempo igual a t mais ΔT. E nosso s de t será simplesmente a função inicial, só que sem o s0. Então, aplicando as duas na equação da velocidade, temos. Agora nós abrimos esse produto notável e aplicamos a distributiva no v0. Agora aplicamos a distributiva nessa parte também. Percebam que a segunda equação está sendo multiplicada por menos 1. Assim, podemos cancelar os termos v0t e meio de at2. Por fim, nos resta a seguinte equação. E aqui, cancelamos o ΔT que está dividindo com o ΔT que está multiplicando. Agora, como o limite nos diz que ΔT está muito próximo de zero, o termo que está multiplicando ΔT é praticamente zero, e podemos cancelar. E finalmente chegamos na equação da velocidade. Agora me responda, quando você está realmente aprendendo? Quando você simplesmente aceita alguma fórmula mágica pronta que alguém te disse, ou quando você mesmo aprende a chegar naquela ideia de forma lógica? Bom, na minha opinião, a única forma de você realmente aprender uma coisa, pelo menos na física e na matemática, é aprendendo a construir a ideia passo por passo, pois decorando a fórmula você está fazendo a mesma coisa que uma calculadora faz, repetir um processo que não faz sentido. E é por isso que, se você quer realmente compreender os conceitos, você deveria considerar aprender pelo menos o básico de cálculo, pois grande parte dos conceitos que você aprende mesmo estando no ensino médio foram formulados por meio dele, como você viu no exemplo da fórmula da velocidade. E se isso fez sentido para você, considere deixar o like e se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse. Se vocês quiserem, posso fazer mais vídeos ensinando cálculo ou então mostrando conceitos usados no ensino médio que foram formulados por meio do cálculo. Deixem aí nos comentários as sugestões de vocês e até a próxima.